Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias, para iluminar o seu dia e demais redes associadas. Nós estamos com o programa Viver e Transformar. Este programa acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, mas você pode assisti-lo pela manhã, assisti-lo à tarde, assisti-lo à noite, no momento que você tiver disponibilidade. Eu estou tendo notícias de amigos que nos apoiam nesse trabalho, nós já somos 107 mil inscritos, nós da TV Nova Luz. Estamos numa caminhada muito vitoriosa, graças a Deus, porque você, telespectador amigo, você nos dá esse apoio, nos encoraja, e tem já casas, famílias em que esse programa está sendo colocado na televisão para que todos os membros assistam. Olha que informação maravilhosa, é Jesus chegando até você. Nós somos apenas instrumentos. E no programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da depressão, agora na visão espírita. Como que o espiritismo vê a depressão? Quais são os recursos que a doutrina espírita nos oferece, esse consolador prometido por Jesus? Ai de mim, não fora esses conhecimentos, porque eu também sofri muito de depressão e ajudei muitas pessoas também a partir desse novo entendimento. Porque, segundo a visão espírita, a depressão não é apenas física, né? Não acontece só nesse processo bioquímico, nesse processo genético e em vários outros processos que a gente já nem entende muito bem, mas acontece também e principalmente no processo espiritual. Segundo os estudos de Dr. Bezerra de Menezes, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, porque a depressão pode levar à loucura também, muitas pessoas se suicidam num processo de loucura depressiva. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, existe esse processo que é genético, cerebral, que é praticamente somente físico, mas todo esse processo, mesmo físico, tem uma ascendência espiritual, porque os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar. E trabalhamos 7 anos no hospital psiquiátrico para comprovar essa tese do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, quando a gente percebia a loucura da pessoa por influência espiritual e a loucura por uma deficiência, um processo realmente bioquímico. Eu vou passar a palavra para a Rosália, que a gente sempre inicia o nosso programa com a música, que a música nos inspira e ela traz esse conteúdo que nos ajuda muito a caminhar nesse programa. Olá a todos, olá Leila, olá Sônia, olá Cassiano, que está aí nos bastidores, né? Olá você, que está sempre conosco, nesse programa que para nós é um aprendizado, né? Cada vez que surge um tema, cada vez que a gente estuda sobre esse tema, cada vez que a gente conversa nos bastidores e durante a semana no grupo do WhatsApp, a gente vai se preparando para o desafio da gente entender que quem acende uma luz, né, já dizia André Luiz, é o primeiro a se iluminar, né? Sendo assim, quem vai acessar o conhecimento para passar o conhecimento vai ter que refletir sobre esse conhecimento. Então, o clipe que nós estamos trazendo hoje, né, que nós também trouxemos na semana passada, é da música Belo.
belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha do mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, e a treva na alma começa a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está. A música Belo, né, como disse o clipe, ela fala para a gente prestar mais atenção nas funções, né, da natureza e observar que em tudo há função. E observar a beleza nas coisas, a beleza na simplicidade, uma criança brincando, ouvir música, né, numa concha de mar, observar a chuva caindo, observar as transformações daquela sementinha que a gente plantou na nossa casa e ver crescendo. Assim somos nós espiritualmente, né? Nós estamos crescendo o tempo inteiro, em alguns momentos estacionando, mas nunca retrocedendo. A depressão, como nós trouxemos na semana passada, ela é gravíssima. Ela está entre as maiores doenças e a maior causa de mortandade do nosso planeta. No Brasil, presume-se que por ano 2 milhões de pessoas descubram estar em estado depressivo. Porque pode ser muito mais do que isso, né? E segundo nós falamos no programa da semana passada, muitos de nós podem estar com depressão sem saber, né? A Sônia falou algo muito interessante também na semana passada. Se a gente tem uma dor no estômago, a gente vai tomar um remédio, né? Se a gente está com uma doença mais grave, como um câncer, a gente vai procurar todos os artifícios para tentar se curar daquele mal. A gente precisa entender a depressão como uma doença, como um fator patológico, psicopatológico, e hoje nós também vamos falar que, além do psicopatológico, também é um fenômeno espiritual. E está desde sempre na humanidade. E está desde sempre espiritualmente, né? Já que nós falamos, quem não assistiu, depois desse programa vai no nosso canal e assiste.
que nós falamos sobre os fenômenos ambientais, físicos, genéticos, nós fizemos assim um apanhado de muitos fatores que desencadeiam a depressão sob uma perspectiva física, uma perspectiva mental, né? Mas espiritualmente, Jesus já nos alertava há milênios a grande problemática que envolve, né, o espírito e que desencadeia espiritualmente a depressão em todos nós. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tem a seguinte frase. Jesus fala o seguinte: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. À primeira vista, quando a gente lê, a gente, caramba, Jesus está falando que isso vai acontecer, que as pessoas vão deixar de se amar, que o amor vai se esfriar, né? Mas à segunda vista, sobretudo sob a ótica da doutrina espírita, que nos convoca a refletir todas as ações do nosso planeta sob a ótica do espírito imortal e que nos convida a fazer uma reforma íntima, o que Jesus está falando? É apocalíptico? Não. Jesus nos convida à reflexão, meus amigos. Jesus nos demonstra exatamente o que a gente está vivendo agora, 2020, né? Em que a gente, nessa ânsia de ter, nessa ânsia do capital, e na vergonha, no medo de ser descobertos, em nossas fraquezas, a gente tem se distanciado daquilo que nos movimenta. A gente tem se distanciado dessa força enorme transformadora que é o amor por todos os seres, que é o alto amor. E essa ausência de amor, pessoal, ela tem nos levado por caminhos muito difíceis, para escolhas muito difíceis, né? Para duelos intensos, para destilação do ódio, para polarizações políticas, econômicas, sociais. E eu gosto sempre de lembrar que dentro da história é um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que escreve um livro chamado A Era dos Extremos. E ele diz que os extremos, na verdade, eles estão bem próximos. Porque de tanto odiar, a gente se aproxima nesses ideais de desamor daqueles que a gente tanto condena. E é isso que a gente atrai. A física diz, né? Toda ação provoca uma reação. Os espíritos dizem, para toda causa há um efeito. E a gente precisa realmente começar a nos cuidar, começar a olhar novamente para as nossas atitudes. Nesse sentido, eu tenho sido muito sabatinada nesses tempos de isolamento, né, que os recursos tecnológicos têm nos levado a muitos lugares para conversar com muitas pessoas, e eu tenho a certeza que a Leila já passou por essa situação e a Sônia também já passou por essa situação, de sermos perguntadas o seguinte: espírita pode ter depressão? E aí, Sônia, espírita pode ter depressão? É interessante, né? Espírita, católico, evangélico, muçulmano, somos todos filhos do Criador, que nós chamamos de Deus Pai, né? E que pode receber outros nomes em outras religiões. Mas, acima de religião, nós somos uma espiritualidade. E aí, como espiritualidade, nós viemos de um processo de muitas existências, né? E hoje nós trazemos uma bagagem de todas essas existências, né? Que uma vida que nós temos, essa bagagem. Então, ao longo dessas reencarnações, muitas vezes nós nos deparamos com a mesma situação.
mesmo sem saber que é a mesma situação. Aliás, ao longo da nossa existência, a gente vai esbarrando em situações que têm a mesma essência, né? Aí você fala assim, olha, eu novamente aqui, com mulher tem essa coisa do dedo podre, né? Com esse relacionamento ruim, ou o homem também pode dizer, né? Mas normalmente quem fala isso do dedo podre é a mulher. Mas você se esbarra com o vizinho, por que eu sempre vou morar num lugar onde o vizinho me incomoda de certa maneira? Será que é o vizinho te incomoda? Será que ele está te perseguindo? Ou será que é alguma coisa em mim que eu não quero perceber e que o lá de fora está me incomodando, né? Então, como nós somos esse somatório de pessoas que fomos em outras encarnações, e juntando a isso, ao fato da gente estar aqui para evoluir, então, para evoluir, é como a gente fala muito, né? É como na escola. Tem um tipo de teste, que pode ser uma prova, ou o que for, mas tem uma avaliação para saber se você já está pronto a passar para a série seguinte, para entrar numa universidade, para sair da universidade, fazer uma residência, para poder trabalhar, enfim. Então, nós estamos aqui em prova, e às vezes nós caímos, às vezes a gente não está pronto, e aí vem a depressão, porque aí a vida não é daquele jeito que eu queria, continua não sendo. Entendeu? Eu não gosto de pandemia, eu não gosto de ter que ficar em casa, sair de máscara, né? Eu não gosto dessa história de estar sendo podada nas minhas iniciativas. Então, muitas vezes, isso me faz entrar em depressão. E é isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque aí entra a questão da influência espiritual. Esse não gostar e querer as coisas do meu jeito, e aí, se não for desse jeito, eu não quero. A Rosália, na semana passada, falou do nosso programa, né? Pare o mundo que eu quero descer, de quando eu não quero mais esse mundo. Então, é melhor sair daqui, é melhor, até pela via do suicídio. Ou você sai pela via do suicídio, ou você sai pela via da doença, da depressão, ou você acaba tendo uma doença que você vai ter mesmo que ficar parado, mas tudo isso é uma forma do espírito dizer assim, eu não gosto disso, não quero isso para mim. Né? Então, aí sim, quando você começa com esse pensamento, você vai abrindo um campo para as influências espirituais. Então, aqueles irmãos que têm uma afinidade com isso, vai ficar ali perseguindo você. Ou então, alguma pessoa mesmo do passado que não gosta, né, de você, ou porque acha que você já foi, você continua sendo dessa forma, você sempre foi prepotente, você sempre foi arrogante, você sempre quis as coisas do seu jeito, e aí os espíritos acabam nos descobrindo pela sintonia vibratória, né? Porque o corpo é diferente. O que está aqui dentro que pode ser reconhecido por uma pessoa de outra encarnação? A minha vibração, a forma como eu sou, né? Como eu ajo, como eu continuo, às vezes, fazendo a mesma coisa. Então, essa é a importância da gente se olhar como um espírito imortal. Se alguma situação na vida da gente se apresenta, a gente precisa buscar nessa situação o aprendizado. É óbvio que você vai dizer assim, mas você está falando assim porque não aconteceu com você. Talvez não aconteceu da maneira que aconteceu para você. Mas quem disse para você que não aconteceu comigo? O que você sabe de mim? Assim como eu não sei de você. Mas eu posso saber de mim e você de você. E aí cada um vai fazendo a sua modificação, a sua reforma, vai acordando porque é preciso, como a Rosária muito bem colocou. Nós precisamos sair deste mundo mesquinho de dos valores serem os valores externos. Porque o que acontece? Quando a gente bota o valor no externo e esquece daquilo que a gente vai carregar quando o corpo for para baixo no chão, para o crematório, enfim, quando a gente largar o corpo se desligar, o que eu vou levar? O que você vai levar? Como é que você está lidando com isso?
Será que a depressão, a tristeza, o não quero a vida desse jeito, vai te ajudar em alguma coisa? Já é hora da gente olhar o mundo de frente. Já é hora da gente encarar o medo, e a melhor forma de encarar o medo é com amor. Se você chega para o medo e diz para ele, medo, tudo bem, você já vem me acompanhando há tanto tempo, o que você quer de mim? Eu sei que você quer me ajudar de alguma forma, mas não está dando certo. Vamos mudar isso aí, medo. Vamos mudar isso aí, raiva. Sentir raiva de todo mundo a toda hora está me dando uma dor no estômago. Está me dando um problema aqui de tanto estar com os dentes travados. Enfim, é hora da gente se ver como espírito imortal. Tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. Mas as consequências nós ainda podemos escolher. E olha, vou dizer para você, está na hora. Aproveita esse momento que o mundo está passando totalmente e comece a distribuir. Se você plantar a sua semente, vai florescer. Primeiro em você e depois no mundo. Né, Leila? Com certeza, Soninha. Eu estou vendo aqui, pensando aqui, de que maneira, meu irmão, convencer você da sua importância na vida. É importante a gente amar a vida. Você tem que ficar convencido disso. O que me convence, por exemplo, que vale a pena viver? É saber, é ter a certeza que eu não vou morrer nunca. A imortalidade da alma é uma realidade. Procura saber sobre isso, se informar sobre isso, procura ajuda, conversa com as pessoas a respeito disso, porque nós somos imortais, nós somos criados por Deus para o amor e a felicidade. Se isso ainda não aconteceu na minha vida, ou na sua vida, ou nas nossas vidas, é porque nós sempre escolhemos o caminho equivocado, imaginando, a gente imaginou errado, a gente criou uma falsa lógica na cabeça. Tudo começa no pensamento. Um espírito não pode chegar para mim e dizer, eu vou te empurrar da janela. Ele pode sugerir que eu pule da janela, mas ele não pode me empurrar da janela. A minha ideia é a primeira, e ele fortalece essa ideia até que eu acredite nela. Por isso que a depressão resulta dessa lógica, essa lógica que não é verdadeira. Nós somos muito amados pelo nosso Pai Celestial, acredite nisso. Tudo na vida é muito transitório, tudo vai passar, ninguém vai ficar, né? Todos nós vamos para a dimensão espiritual. Por que o homem teria uma vida tão curta frente a essa grande inteligência que nos aproxima do nosso Pai Celestial? O homem faz coisas incríveis, a humanidade terrena, o ser humano, tem comprovado o seu poder intelectual. Olha, nós estamos falando aqui via internet e estamos falando para o mundo todo, estamos conectados, o mundo virou uma aldeia, estamos conectados no mundo todo, amanhã estaremos conectados com todo o universo, quando nós progredirmos um pouco mais. Então, meus irmãos, não esmoreça. Se você está se sentindo mal, se a vida para você está muito pesada, vai passar. Vai passar. Lembre-se de Jesus, o mestre que veio à Terra, suportou aquilo tudo, toda a nossa demência, se deixou imolar na cruz para nos mostrar, nos falar da imortalidade da alma. Ele falou sobre 13 parábolas sobre o reino dos céus. Será que isso não importa para você? Será que você está assim, nessa forma egoísta de ver a vida, que o mais importante é você, você, você? A gente tem que sair da gente mesmo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Não esmoreça, por favor. Como diz Emmanuel, quando um homem cai, a humanidade cai com ele, porque nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não.
Coloque uma lógica sadia na cabeça. Se você não estiver conseguindo essa lógica, busque ajuda de médicos mesmo, toma um remedinho que equilibre as suas emoções a princípio e depois busque o conhecimento, porque tudo está no nosso pensamento, tudo começa aí. O nosso pensamento é um dínamo que atrai pensamentos semelhantes. E olha outra coisa importante que Leon Denis fala, ele diz, nós temos uma energia poderosa, mais poderosa do que a eletricidade. E que Einstein diz, essa energia é mais poderosa do que a bomba atômica. É a energia da vontade. Se a sua vontade está ficando esmorecida, se você diz que não quer saber da vida, busque quem queira, quem possa te ensinar sobre isso, porque não depende de você. A vida não depende de você. Você quer queira, quer não, você é um filho de Deus muito amado. Não é assim, Rosália? Então, vamos ouvir a sua música e as suas considerações finais, porque o que nós podemos dizer aos nossos irmãos é como Pedro falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Que a gente possa se dar no nosso bom sentimento, nas nossas conquistas morais, que são pequenininhas, mas a gente tem, que a gente se possa doar um ao outro e conservar a esperança nessa lógica maravilhosa de filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Vamos lá, Rosário. Isso aí. Agradecer a todos, né? Mais esse momento de reflexão, a Leila, a Sônia. E recentemente, na Juventude Espírita Heloísa Helena, nós estávamos conversando sobre as emoções que mais têm nos tomado, né? E mais têm tomado aos jovens nesse momento de isolamento. E eles foram quase unânimes em dizer que era a raiva e a tristeza. Estavam muito tomados, né? E são, desde estudantes de ensino médio, a já psicólogos formados, agrônomos, né? Uma série de profissões aí encaminhadas do ensino médio à faculdade já formados. E uma das meninas estava assim, muito angustiada, sabe, Lila? Sônia, muito angustiada, por exemplo, com a questão do desmatamento da Amazônia, daquele fogaréu, né? Enorme, que queima 4 campos de futebol diariamente, né, na Amazônia, e que de uma maneira muito triste vem deteriorando o que cientistas e ecologistas do mundo inteiro chamam de o pulmão do planeta, né? Recentemente nós tivemos também, no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore, né, em que nós pensamos as funções da árvore, né? Boa sombra, as árvores colaboram para a purificação do ar, as árvores colaboram para a circulação das águas que vêm das chuvas e que vão para os solos, as árvores oferecem os frutos, né? Uma árvore deu o nome ao nosso país. Então a gente pode reparar que um serzinho criado por Deus, quantas funções tem? Né? Imagina se uma árvore falasse, não, só vou oferecer boa sombra e não desempenhasse as outras funções dadas por Deus, né? Seria um talento, infelizmente, desperdiçado. Assim somos nós, seres humanos, né? Que temos uma inteligência, uma capacidade de discernir, o livre-arbítrio, né? Que é o maior presente dado por Deus após a nossa existência, que é a liberdade que a gente tem de escolher e de desempenhar o que é melhor para todos nós. Quando uma dessas evangelizandas ela falou sobre o fogaréu no Pantanal, eu me recordei de uma notícia que eu tinha acabado de ler, que os caiçaras, a população local daquela região, colocava pequenos focos de fogo para evitar que aquele fogaréu passasse daquele lugar onde eles estavam. Os próprios pequenos focos de fogo impediam
que o fogaréu maior avançasse. E aí, enquanto ela falou, eu fiquei pensando muito nisso e trouxe essa questão para ela. E a mesma questão que eu trago para vocês agora. Diante de uma tristeza muito grande, que faz com que nós nos encontremos e nos entreguemos ao nosso estado de depressão, o que vai combater essa tristeza muito grande é a nossa própria tristeza entendida em pequenos focos. Como assim, Rosália? Uma tristeza transformada, pessoal, ela vai se tornar autoconhecimento. Uma tristeza enorme, desfocada, vai virar um processo depressivo muito grave. Uma tristeza entendida, ressignificada, a tristeza que a gente entende como uma emoção que passa, como a gente tem lembrado, nós três temos lembrado nesses 2 programas, que toda emoção é legítima, que toda emoção merece ser respeitada e que toda emoção passa. Uma tristeza transformada, ela vai virar autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, a gente consegue estabelecer defesas. Procuremos, através da nossa tristeza, do entendimento da nossa tristeza, dos nossos estados, reflexões sadias no combate a esse grande mal do século. Entendamos também, meus amigos, que o Espiritismo vai nos auxiliar profundamente, mas não será a única defesa contra o processo de depressão. Não é mesmo, Sônia? Com certeza. Na verdade, a gente já falou, né? A gente precisa conjugar o tratamento médico, muitas vezes, com psicoterápico, com os exercícios e com a espiritualidade. A gente pode dizer que a espiritualidade é uma grande ferramenta para o manejo da depressão, do enfrentamento e o manejo da depressão. Eu queria lembrar uma coisa aqui, porque a gente está falando na luz da doutrina, trazer algumas coisas que a casa espírita pode ajudar na depressão, né? E reafirmando que é uma forma de tratar, né? Não pode esquecer das outras. A primeira delas é a fluidoterapia, né? São os passes, é a água fluidificada, é o tratamento que a espiritualidade nos oferece. A prece em qualquer momento. Como a Leila sempre fala, eu acho muito legal, é chamar por Jesus, é gritar por Jesus, dizer, Jesus, eu estou aqui. Se nada der certo, chama por Jesus. E isso é uma prece. Muitas vezes a gente está tão para baixo, tão deprimido, que não consegue lembrar de como é orar, não consegue falar, botar palavras. Então, chama Jesus. A prece é muito importante. As visualizações curativas, né? É você poder entrar em contato consigo mesmo, relaxar, sabe? A gente está falando, mas se você parar agora, prestar atenção em você, como é que estão seus pés no chão, como é que estão os seus braços, o seu corpo, você está sentado? Como é o peso do seu corpo na cadeira? Você está em pé? Como estão os seus pés? O que eles estão sentindo com o seu peso todo sobre eles? E aí você pode ir prestando atenção nisso. Como é que está o seu estômago? Os ombros, alguma dor, algum incômodo? E aí você vai sentindo isso e você pode parar e respirar. Inspirar e expirar. Quando você inspira e expira, nesse milésimo de segundo entre inspirar e expirar, normalmente não dá tempo de pensar em nada. E quando você começa a prestar atenção na respiração e vai deixando a sua mente livre, os pensamentos podem vir e você não entra em conflito com eles, apenas deixa passar como se fossem nuvens levadas pelo vento após uma tempestade. E quando passam,
deixam ver o céu ou o sol. E aí você pode, dessa forma, dar algum descanso para você, sem se cobrar, sem se avaliar, apenas deixar que o seu corpo fique em paz. Porque é isso que nós precisamos. Todos nós tendemos à zona do conforto, mas a tão chamada zona do conforto, às vezes é muito dolorida. E dor dói. Então, nós não precisamos brigar com a dor. Nós podemos deixá-la passar. E o entendimento que a doutrina espírita traz do processo de reencarnação, do porquê de algumas coisas, da lei do progresso, nós vamos sempre evoluir. Isso tudo vai trazendo um pouco mais de paz. E aí você começa a pensar, para que tudo isso? Por que tanto medo do futuro, quando tudo já está aqui para mim? E aí, uma coisa que a gente também tem na Casa Espírita, em outros lugares, mas a Casa Espírita nos oferece, é o trabalho no bem. É você começar a ir lá, fazer alguma coisa. Isso pode ser em qualquer lugar, mas quando você chega e você ajuda, quando você começa a se envolver com o outro e perceber, como nós falamos no programa de recuperação da humanidade comum, todos nós somos iguais, no fundo. Todos temos dores, todos temos problemas, todos erramos, todos acertamos, e está tudo bem. Isso é a vida. O importante é que a gente recomece com otimismo, com fé e com a certeza de que tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo, não é assim? Se não deu certo é porque ainda não chegou ao final. Mas o final do programa está chegando e eu vou me despedir de vocês com um grande beijo, viu? Fiquem em paz. Até quarta. E assim, meus irmãos, nós estamos finalizando o nosso viver e transformar, na certeza que você tem muitos questionamentos a fazer. E nós queremos receber esses questionamentos. Nós estamos aqui de corações abertos, esperando a sua pergunta, a sua participação, o nome daquele que você quer ajudar muito, que está em processo depressivo, não precisa nos contar. Mas durante o programa pode colocar o nome dele, que a espiritualidade está atenta e nós estamos a serviço de Jesus. Não vamos perder nenhum dos nossos irmãos. Como disse Jesus, se no rebanho do meu Pai uma só ovelha se desviar, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Jesus é por nós, meus irmãos. Vamos nos dar as mãos e vencer este desafio dessa existência para nós nos autoiluminarmos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções, numa concha do mar. É chuva caindo, é campo em flor,
e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, e a treva na alma começa a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está